pessoal, meu nome é Camila, eu sou residente em psiquiatria do Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu, e eu vim, a convite da R0, falar um pouquinho sobre o nosso serviço. Então, nós somos 6 residentes a cada ano, e a forma de ingresso é geralmente através de prova da própria instituição, que nos últimos anos foi seguida de uma segunda etapa de análise curricular. E, bem, eu inicio dizendo que a nossa residência acontece majoritariamente no Hospital de Clínicas, de Botucatu, que é um serviço terciário de alta complexidade que atende a demanda de diversas regiões daqui do interior de São Paulo. Então, isso implica em dizer que a nossa residência, caracteristicamente, ela é uma residência de psiquiatria em hospital geral, que envolve um alto grau de complexidade, gravidade e de volume de pacientes. Em relação à carga horária da residência, são respeitadas as 60 horas semanais previstas pela Coreme, já incluindo plantões noturnos, de finais de semana e feriado. E falando um pouquinho sobre a grade, então, bem, no R1, a maior parte do tempo é composto por estágios de enfermaria. Então, nós rodamos na enfermaria de psiquiatria do próprio HC, que é composta por 6 leitos, misto, adulto, e no mesmo espaço ocorre também o hospital dia de psiquiatria. Além disso, nós rodamos em um estágio externo de hospital psiquiátrico, e em outro estágio externo, que é um hospital referência no atendimento a pacientes dependentes químicos, que é o SARAD. Um grande ponto positivo desse estágio de enfermaria é que os residentes participam ativamente das sessões de eletroconvulsoterapia. Na R1 nós rodamos também no estágio de pronto-socorro. Nosso pronto-socorro ele é referenciado, então nós atendemos casos regulados via CROSS e que adentram o serviço via SAMU. E temos contato com diversas demandas de urgência e emergência psiquiátricas, como tentativa de suicídio, agitação psicomotora, episódios dissociativos conversivos, primeiro episódio psicótico, enfim. E no R1 também começam os estágios de ambulatório, que talvez seja um ponto forte do nosso serviço, que nós temos contato com ambulatórios das mais diversas condições, então de transtornos psicóticos, transtornos ansiosos e obsessivo-compulsivos, transtornos afetivos, transtorno afetivo bipolar, transtornos mentais orgânicos. Um dos ambulatórios que é muito especial no nosso serviço é o ambulatório de residentes, em que cada residente, desde o início do R1, tem a sua própria agenda e pode selecionar os pacientes que deseja acompanhar do início do R1 até o final do R3. E isso é muito importante na nossa formação, porque a gente sabe que na psiquiatria, o segmento longitudinal ele é muito importante tanto para a construção diagnóstica quanto para a constituição de um vínculo terapêutico. Então, acaba sendo um ambulatório que agrega muito na nossa formação. Já a grade do R2 é muito parecida com a grade do R1, com a diferença de que o período dedicado aos estágios de ambulatório é maior e nós passamos a rodar em ambulatórios mais específicos, como de psicogeriatria e de psiquiatria infantil. Um ponto interessante desses estágios é que a maioria deles ocorre em dupla. Então, o R1 que está ali começando, ele tem a oportunidade de acompanhar um R2 ou um R3 em um atendimento e, com isso, ser apresentado gradualmente ao serviço, passa a conhecer técnicas de anamnese, entrevista psiquiátrica. Já no R3, a grade é um pouquinho diferente, porque aqui a prioridade passa a ser a inserção do residente na rede. Então, nós rodamos no CAPS 1, CAPS 2, CAPS infantil, nas unidades básicas de saúde, fazendo matriciamento dos casos e discussão de casos da atenção primária com a equipe da unidade básica. Começando a falar um pouquinho sobre a parte teórica, nós temos um momento da semana dedicado à reunião clínica, que acontece às quintas-feiras à tarde, em que o residente leva um caso de um paciente, geralmente do seu próprio ambulatório, para discussão, e posteriormente a isso ocorre a entrevista presencial do paciente entre todos os residentes e preceptores ali, são em média 4 a 5 preceptores presentes, e isso é um ponto muito importante na nossa formação, porque a gente tem a oportunidade de acompanhar nossos preceptores, pessoas com mais experiência, entrevistando o paciente, aplicando técnicas ali de entrevista, formas de acolhimento. E a partir daí é seguindo uma discussão psicopatológica, discussão de hipóteses diagnósticas, de propostas terapêuticas. E aqui é válido dizer que nós temos um enfoque muito grande na discussão do exame psíquico, na psicopatologia. E isso vale tanto para a reunião clínica quanto para a supervisão dos casos, seja de pronto-socorro, de ambulatório, enfim. Além disso, nós também temos os seminários, então seminários de psicopatologia para o R1, psicofarmacologia para o R2 e psiquiatria clínica para o R3. Esses geralmente ocorrem às quartas-feiras à tarde. E, bem, falando sobre os pontos positivos da nossa residência, talvez o maior deles seja o contato muito próximo que nós temos com os nossos preceptores, que são profissionais muito competentes,
alguns especialistas em algumas áreas, tipo psiquiatria forense, psicogeriatria, psiquiatria infantil, e são muito acessíveis também para a discussão dos casos, seja no momento do ambulatório ou posteriormente. Acredito que um diferencial muito importante também seja o fato de que nós, dentro do HC, temos um contato muito próximo com as outras especialidades clínicas cirúrgicas. E isso tanto na nossa enfermaria quanto no estágio de interconsultas. Então, isso permite o contato com pacientes com grau de complexidade muito alto, né? Então, geralmente pacientes, por exemplo, com investigação de quadros orgânicos, cuja manifestação é psiquiátrica, pacientes em quadro demencial, ainda em processo de investigação etiológica, pacientes com comorbidades clínicas graves que necessitam dessa retaguarda, ou de recursos disponíveis no HC, por exemplo, pacientes com catatonia grave que necessitam de suporte clínico, nutricional. E, além disso, a gente tem a oportunidade de rodar em estágio externo de hospital psiquiátrico. Então, a gente também tem contato com pacientes em um perfil de agitação psicomotora grave, em agudização de transtornos mentais primários. Então, a gente acaba tendo contato com pacientes em apresentações psicopatológicas diversas, né? E isso é muito importante e enriquecedor para a nossa formação, né? Acredito que um dos grandes privilégios da nossa residência seja o fato de que os residentes conseguem participar ativamente das sessões de eletroconvulsoterapia, que tem acontecido no Hospital Estadual de Botucatu, semanalmente, sob supervisão dos nossos preceptores, né? E isso é um ponto muito positivo, porque a gente sabe que a eletroconvulsoterapia é um recurso de psiquiatria intervencionista que é muito escasso, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil como um todo, principalmente no contexto do SUS. E, além disso, também temos acesso à aplicação de cetamina em pacientes internados quando há indicação, como intervenção terapêutica, né? Bem, é isso. Acredito que tenha resumido os principais pontos. Espero que tenham gostado. Acredito que o nosso serviço realmente tenha as principais ferramentas e características para uma boa formação enquanto psiquiatra clínico, tanto no que se refere a volume de pacientes, gravidade, complexidade. Acredito que isso realmente não falta. E supervisões muito adequadas também e de alto nível. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Mais uma vez, obrigada pelo convite.